Fala pessoal, me chamo Adriano e este é o canal para quem investe. Como acionista do Banco do Brasil, com quase 2.600 ações, eu quis entender se tem mesmo um motivo para me preocupar e no meio desse processo eu acabei reunindo dados e informações que me ajudaram bastante e que podem te ajudar também. Eu fiz uma análise mais apurada sobre o Banco do Brasil, indo atrás de números que me ajudassem a entender a real situação do banco em relação à inadimplência do setor agro. No meu estudo, a intenção era entender se essa situação já aconteceu com o Banco do Brasil ou se a gente está passando por um cenário novo, algo inédito aí em Banco do Brasil. Então eu vou compartilhar com vocês os dados que eu encontrei em meus estudos e aí você pode avaliar se faz sentido para você também. Para ir além dos dados fundamentalistas de sempre, eu fui direto na fonte, o site de relações com os investidores do Banco do Brasil, onde todos nós temos acesso. Lá podemos ir na central de resultados, que fica no menu Informações Financeiras, e na central de resultados temos lá vários documentos. E o que importa para mim neste momento é a planilha de séries históricas, pois a intenção aqui é vasculhar o passado e entender se o banco já passou por uma situação semelhante à atual. Nesta planilha existe uma página que se chama Agroinadimplência e é exatamente essa página que eu analisei. Nela existem dados por trimestre desde 2014 e o que importa de verdade para mim neste relatório são duas linhas. Uma linha sobre o percentual de inadimplência do agro e a linha abaixo com o percentual de quanto o banco teve que provisionar para cobrir possíveis calotes no setor agro. Essa provisão é feita pelo banco retirando parte da sua receita líquida e deixando provisionado em caixa para cobrir possíveis calotes. Com isso, quanto maior a inadimplência, maior é o valor que precisa ser colocado em caixa para cobrir esses casos. Como esse dinheiro é retirado da receita do banco, logo vamos ter menos dinheiro para ser distribuído em dividendos para os acionistas. Isso porque o dinheiro provisionado e parado em caixa para cobrir os calotes deixa de ir para o bolso dos acionistas. Aqui eu queria deixar um recado para você. Para investir em ações não precisa analisar e estudar tudo isso. Sinceramente, eu não sei analisar todos os dados de todas as guias, todas as páginas desse relatório, por exemplo. Mas sempre que eu preciso de alguma informação adicional, como foi o caso agora, é fácil de pesquisar e entender onde buscar as informações e como interpretar as mesmas. Você consegue buscar essas informações aí na internet. Então, não se preocupe que para investir em ações, você não vai precisar interpretar todos esses relatórios contábeis, beleza? Agora, continuando, e olha só, hoje a inadimplência do agro está em torno de 3% e o percentual provisionado para cobrir isso está em 5,59%. E podemos ver que em dezembro de 2024 já estava na casa de 2,5% aí de inadimplência. E o que eu fui atrás aqui foi verificar se já aconteceu esse cenário de valores em algum outro momento na história do Banco do Brasil. E mais ou menos uns 5 anos atrás, isso aconteceu. Como podemos ver, entre junho de 2019 e junho de 2020, o percentual de inadimplência esteve acima de 3%. E principalmente de dezembro de 2019 até setembro de 2020, o banco teve que provisionar um valor maior aí na faixa de 4% para cobrir a inadimplência. Pesquisando um pouco sobre o período de 2019 e 2020, eu vi que em junho de 2019, o Banco do Brasil disponibilizou 103 bilhões para impulsionar o setor agro. A intenção era fomentar o crescimento, mas alguns setores atrapalharam, como por exemplo a alta da Selic naquele ano, eventos climáticos como seca e enchentes em várias regiões do país e logo depois teve também a chegada da pandemia. Tudo isso junto acabou contribuindo para que a inadimplência se mantivesse alta por quase um ano. Depois disso, o Banco do Brasil renegociou as dívidas, reduziu os juros e a situação foi se normalizando, como dá para ver claramente no relatório. Podemos ver que nos trimestres posteriores os números ficaram aí estáveis. E como falei antes, claro que isso tudo afeta diretamente nos dividendos. Quanto mais inadimplência, mais o banco precisa provisionar e menos sobra para ele distribuir aí para os seus acionistas. E a gente pode ver isso neste gráfico. Analisando essa situação que aconteceu no passado, podemos ver que em 2016 e 2017 os dividendos
dividendos foram puxados para baixo muito por conta da Lava Jato e o Petrolão, que arrasaram com a economia naquele momento. E aí, quando começava a parecer que ia melhorar com o crescimento do percentual em 2018 e 2019, logo já tivemos uma queda novamente em 2020. Tudo isso sendo muito reflexo de tudo que nós vimos em dados até aqui. E aí, com a situação normalizada, entre 2021 e 2024, os dividendos voltaram a subir. E agora, em 2025, estamos vendo esse ciclo se repetir. Eu quis trazer esses dados aqui porque fica muito melhor a gente estudar, entender, vendo os dados de fato e não apenas aí com uma opinião solta no ar. E normalmente, e infelizmente, as pessoas acabam tomando suas decisões por conta de especulações. O que a gente vê nas notícias são os mesmos bancos e analistas que anunciavam oportunidade de compra no início deste ano, ainda em 2025, para as ações do Banco do Brasil, isso com ação a quase R$30, agora eles mudando de ideia com a ação a R$18. Aí é normal que isso tudo vai gerar insegurança e incerteza nas pessoas, e o que elas fazem? Acabam vendendo suas ações. E aí o que acontece? Você compra na alta e vende na baixa. E aí ganha dinheiro na bolsa de valores quando? Nunca. O que eu estou falando aqui não trata-se aí de recomendação de compra, até porque eu não sou um analista credenciado para isso, mas gostaria de trazer a forma como eu tomo as minhas decisões e como eu busco as informações e dados para os meus estudos, para minhas tomadas de decisão, para te ajudar aí também nos seus estudos. No meu caso, novamente repetindo, não tratando-se de recomendação de compra, mas no meu caso, eu vejo esse cenário atual como uma boa oportunidade para o longo prazo. Isso por conta das informações que eu trouxe aqui e também por conta do bom histórico que o Banco do Brasil tem aí nos seus índices fundamentalistas, como o ROI, por exemplo, também a receita líquida, entre outros índices. Vendo todos esses dados e histórico, eu acredito sim que o Banco do Brasil vai tomar medidas para que esses números de inadimplência no agro se ajustem novamente aí com o passar do tempo, assim como foi lá no caso de 2019 e 2020. Então, além de eu não vender as minhas quase 2.600 ações do Banco do Brasil, eu ainda pretendo ir comprando mais aí aos poucos e fazendo um preço médio com calma. Até porque não sabemos até onde o preço vai cair. Ninguém é guru aqui para adivinhar isso. Ainda mais que ano que vem é ano de eleições, isso costuma também influenciar na Bolsa de Valores. Então, a gente não sabe aí qual vai ser o fundo, né? Vai ser o valor final aí de baixa da ação do Banco do Brasil. O que não é legal aqui é você pegar todo o seu caixa disponível para as ações e colocar somente em Banco do Brasil, né? Somente nesta ação. Lembre-se de fazer preço médio aos poucos e também sempre de diversificar os seus investimentos. Como diz o velho ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Beleza? A mensagem final que eu queria deixar aqui é: entenda o que você está comprando. Não tome suas decisões por emoção e simplesmente pelo que os outros dizem. Por isso, estude e analise os números e invista só se fizer sentido para você. Porque, na real, quem entra na empolgação e sai no desespero, ou seja, quem compra na alta e vende na baixa, dificilmente vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Por hoje é isso e eu espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.